Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos pela primeira vez, bem-vindos de volta. Esse é a nossa reunião de terça-feira do Conscious Living. Essa é a nossa primeira reunião de 2026 aqui, reabrindo as portas da casa para mais um ano que se inicia. E claro que o tema, obrigado, escolhido de uma forma muito proposital, diz respeito à esperança e diz respeito à ação, porque não tem nada mais comum do que nós passarmos a virada do ano, começamos então as resoluções de ano novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. E muitas vezes, quando nós fazemos essas resoluções de ano novo, nós estamos sempre pensando em coisas para adquirir, às vezes coisas para atingir, e não passa nada mais do que um momento de esperança, quando nós temos a esperança de conseguir aquilo, porque afinal ninguém traça metas de resolução de ano novo que a pessoa acha, não tem como eu conseguir isso nunca, mas vou colocar aqui. Não, quando nós colocamos lá uma resolução de ano novo, por exemplo, nós estamos com a expectativa de que nós iremos cumprir aquela meta, iremos atingir ou adquirir, ou seja lá o que for. Então é interessante nós pensarmos que por trás das resoluções que nós temos no ano novo, nesse novo ano que se inicia, 2026, nós temos também a parte da ação. Porque por isso que a palestra, ou a fala de hoje, o estudo, ele tem esse título que é da esperança à ação. Então nós estamos quase que imaginando aí uma sequência, um continuum, como a gente falaria, né? O esperar, ter aquela esperança, ter aquela meta, mas tem ali uma linha que liga a resolução e essa linha é a ação. Então, para cair de cara aqui, vamos no Consolador. Quer tirar foto? O que a AI não faz, né, gente? Você vai ter mais dessas aí. Você vê, até Jesus estava vendo os fogos ali. E caindo aqui no Consolador, que é um livro sensacional de perguntas e respostas, eles vão perguntar para o Emmanuel, especialmente sobre a questão da esperança, a questão da fé. Como nós estamos falando da esperança à ação, eles perguntaram ao Emmanuel, na 257, a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Ou seja, é a mesma coisa? A esperança e a fé? E ele vai dizer, a esperança é a filha dileta da fé. Olha só, a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Ele vai mais além, já estava bonito aí, mas ele vai mais além, ele vai dizer, a esperança, olha só a diferença entre a esperança e a fé, é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Então, fazendo uma analogia, a luz do luar, ou seja, o luar, a luz da lua, que é uma luz emprestada, porque a luz de fato não é da lua, ela é do sol. Então nós temos a luz do luar e ele está dizendo que a fé é essa claridade da certeza. A fé brilha independente até mesmo da esperança. Então se nós imaginarmos a fé e a esperança é filha dileta da fé, nós temos a fé então acima da esperança, sendo essa claridade, a divina, como ele fala, a divina claridade da certeza. Olha que palavras mais lindas para nós começarmos 2026 com muita fé, com muita esperança, mas sabendo que é o quê? Que nós atingiremos aquilo que nós queremos atingir, e eu falo de uma forma bem geral, porque cada pessoa é única, quando nós temos essa esperança em primeiro lugar, que é a filha dileta da fé. Então, para ter esperança, nós temos que ter no fundo aquela semente da fé. Eu tenho que acreditar que aquilo é possível. Eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar nos outros. Eu tenho que acreditar naquela resolução, porque senão seria uma promessa vazia, seria enganar a si mesmo. Inclusive, eu achei muito bonitinho uma foto que eu vi esses tempos atrás, falando da diferença entre fé e dúvida. Estava em inglês, mas a tradução era assim, é bem simples. Assim. Dúvida é what if, que é e se. Fé é even if. Mesmo se, olha que beleza. Então,
quando nós estamos agora pensando nesse ano que se inicia, quando nós estamos pensando na renovação, na melhoria, em todo aquele trabalho que nós queremos fazer, almejamos fazer para 2026, será que nós estamos no e se, que é a dúvida, ou nós estamos no mesmo se, que é a fé? Vejamos que ótica interessante. Mesmo se demonstra uma fé, demonstra uma certeza, a claridade da certeza, demonstra uma resiliência também, que são todos fatores importantes para que nós possamos começar esse ano de 2026 realmente com o pé direito, realmente de uma forma muito positiva, com muita fé. E agora a mensagem que eu trouxe aqui, psicografada pelo Chico, do Albino Teixeira, que tem aquela mensagem bem famosa, O que mais sofremos, mas essa não é essa mensagem, mas eu acho muito interessante o tipo de escrita que ele tem. Então ele traz o seguinte, essa mensagem se chama Tenta de Novo. E eu trouxe ela aqui porque ela diz respeito muito a certas metas, vamos dizer assim, ou coisas que nós imaginamos para o nosso ano que agora se inicia, que nós talvez não conseguimos realizar no ano que passou. Quantas vezes a gente não olha para trás e fala, poxa, eu queria ter feito isso, queria ter conseguido aquilo, queria ter melhorado isso, em 2025 não deu, mas agora eu vou para 2026. E todo ano, às vezes, acaba acontecendo esse mesmo questionamento. E ele traz essa mensagem muito bonita do Tenta de Novo, que eu acho que é bem inspiradora para essa nossa ideia do ano que se inicia e das coisas que às vezes podem não ter dado certo, mas qual que é a receita? Ele vai dizer um passo a passo. Se caíste, não desanimes. Tenta de novo a caminhada. Se choras, não desesperes. Tenta de novo ser feliz. Se sofres, não te rebeles. Tenta de novo compreender. Que às vezes o sofrimento vem da incompreensão. Não é nem da questão em si, mas da incompreensão daquilo que está sendo passado. Ou daquilo que nós estamos passando. Se te ofendem, não revides. Tenta de novo perdoar. Tenta de novo perdoar, porque é muito difícil perdoar. Então, não revida, perdoa. Se problemas antigos reaparecem, não te aflijas. Tenta de novo resolvê-los. Olha só, então os problemas de 2025 vindo em 2026, não te aflijas, tenta de novo resolvê-los. Se te sentes abandonados, não te perturbes. Tenta de novo um novo amigo. Ou seja, se nós sentimos abandonado, tenta de novo. Fazer laços, refazer laços às vezes, ou criar laços novos também. Se a ingratidão te fere, não descreias no bem, tenta de novo semeá-lo. Olha que interessante, né? Se a ingratidão me feriu, não posso descrer no bem. Semeia o bem, semeia novamente, vai semeando o bem. Se o fracasso surge, não te entregues. Tenta de novo e vencerás. Olha só. Porque muitas vezes nós vamos olhar para trás e nós enxergaremos alguns fracassos na nossa caminhada. Agora falando do ano novo, ano passado, 2025, por exemplo. Olhamos para trás, poxa, não consegui fazer isso, falhei naquilo, e a gente começa quase que chicotada nas costas, pensando, devia ter feito melhor, devia ter feito aquilo, se lamentando, ou sofrendo com essas questões do fracasso. Ele fala assim, não te entregues, não desista. Tenta de novo e vencerás. E, de novo, olha que legal, a mensagem se chama Tenta de Novo. Tenta novamente. Ou seja, reinicie no tentame para que você mude aquela resolução final de alguma forma. E ele fala a parte mais bonita desse final, quando ele vai dizer, tenta de novo, e ao teu lado, ombreando contigo, terá sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de que um dia possas ascender ao reino da paz e do amor inalteráveis. Jesus sabe que nós chegaremos lá. É a certeza, é a claridade da fé. Ele sabe, mas ele está sempre ao nosso lado, na nossa caminhada. E quando nós formos tentar de novo, lembremos dele. Só lembra de Jesus. Imagina Jesus ao seu lado, contigo, naquela nova empreitada. Ou então reiniciando uma empreitada. Porque ele é o amigo fiel de todas as horas. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. É o pastor que conhece todas as suas ovelhas. Então, olha que mensagem linda.
do Albino Teixeira, para que nós já comecemos a colocar muita esperança, muita fé e muita ação no nosso coração. Porque se nós formos ver a mensagem mais profundamente, são palavras de ação. Tenta de novo a caminhada, perdoa, resolve, compreende, semeia o bem. Olha só, tudo aqui está ligado à ação. E todas, sem exceção, são ações que estão no nosso controle. Não depende de ninguém. Indo mais a fundo na mensagem, percebam esse detalhe. Nenhuma das ações aqui depende do outro. Olha, perdoa se o outro te perdoar. Tenta de novo, mas só se ele tentar também. Não. Todas elas é tenta de novo, porque nós temos um amigo ao nosso lado de todas as horas, Jesus. E pensando também no Ano Novo, eu queria trazer essa mensagem sobre tempo e Deus. É o título da mensagem também do Emmanuel nesse livro Caminhos, que ele vai dizer assim: não te deixes vencer pela hora vazia. Cérebro sem trabalho é reduto de sombra. Casa desocupada guarda animais daninhos. Tempo que te pertença pode dá-lo em serviço. Qualquer auxílio a outrem é socorro a ti mesmo. Não desprezes o tempo, que o tempo vem de Deus. Porque se tem uma das coisas que quando nós temos a passagem do calendário de 31 de dezembro para 1 de janeiro, e nós vamos às vezes fazer uma reflexão, sentar e ver o que foi bom, o que não foi tão bom. Uma das coisas que nós vamos, com certeza, eu vou generalizar esse comentário, eu vou dizer que em algum momento a gente vai parar e falar, eu perdi tempo demais com aquilo. Não aproveitei bem meu tempo naquele momento. Eu acho que isso é uma condição humana. Olhar para trás e falar, poxa, eu podia ter feito isso melhor. Desperdicei tempo fazendo A, B ou C. Ou então, não dediquei tempo suficiente para D, E e F. Tempo. Tudo a ver com o tempo. Essa palavra aqui tanto volta, não é? Inclusive, na própria mitologia grega é interessante, porque eles têm duas palavras, duas figuras, né, para o tempo. O Kairos e o Cronos. O Cronos é linear, é um senhor mais velho, assim, aquela coisa do tempo contado de uma forma muito linear, muito certa. E eles têm também representação do tempo através do Kairos, que é, depois vocês podem entrar no Google aí, que o Kairos ele é como se fosse uma representação do tempo, mas relativa à oportunidade. Olha que legal. E a representação dele desenhada não é de um senhor barbudo, firme, impassível e tudo mais, mas é de quase que um menino, um jovem, todo pelado, com um topete, assim, um cabelinho para frente, e não tem nada atrás. Porque na ideia deles era dizer que a oportunidade você só consegue agarrar quando ela está vindo para você. Se ela passou, você já não consegue pegar mais. Então ele não tem nada aqui, não tem cabelo atrás, não tem roupa. Então uma vez que passou a oportunidade, já era. Esse é o Kairos. E aí muitas vezes nós vamos refletir e vamos pensar, quantas oportunidades será que eu não perdi nesse ano que passou, 2025? Quantas oportunidades será que não foram que nem o Kairos? Uma vez que elas passaram, eu até tentei pegar, mas já não consegui mais. Porque a gente só pega ele quando ele vem de frente. Mesma coisa com a oportunidade. E aí fica essa reflexão, porque o próprio Emmanuel já começa a aludir aqui a essa ação de nós ocuparmos o nosso tempo de uma forma útil. De uma forma que vai gerar frutos. Que não seja, como ele fala ali, cérebro sem trabalho é reduto de sombra. A casa desocupada guarda animais daninhos. Imaginemos uma casa abandonada. Traz na mente de vocês a visão de uma casa abandonada, no meio do mato. Eu tenho certeza que a espiritualidade está vendo várias telas fluídicas aqui, assim, de várias casinhas muito parecidas. Porque nós temos uma noção do que acontece quando uma casa fica décadas abandonada num matagal, por exemplo. É uma casa desocupada, uma casa onde não tem trabalho. O que acontece com as plantas, com os animais, com a própria estrutura da casa? E ele vai falando isso. Esse tempo que te pertença, podes dá-lo em serviço,
Porque qualquer auxílio a outro é socorro a ti mesmo. Para que nós não desprezemos o tempo que nós temos agora em 2026. São agora já menos de 365 dias no ano, mas nós temos muitos dias ainda nesse ano para fazer melhor. E aí, o próprio Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele vai falar também da questão da hora perdida. Ele vai dizer, recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, ele fazendo aqui os contrastes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto da justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Eu que botei em negrito e itálico. Na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, a gente sabe da lei de reencarnação e da justiça divina, às nossas mãos através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. E a gente olha como que é interessante, porque, de novo, fazendo uma reflexão no ano que passou, para que nós mudemos para o ano que começa. A hora perdida, que é um dom de Deus, ele fala que não mais voltará. É uma flagelação irremediável do tempo perdido. E aqui, como tempo, nós podemos até utilizar o kairos, a oportunidade perdida. A oportunidade quando nós estávamos, talvez, os que são encarnados ainda, para fazer A, B e C, que nos comprometemos antes de encarnar. E a vida vai levando, vai passando o tempo e vai empurrando com a barriga. Essa oportunidade perdida, fica essa flagelação, como ele fala, irremediável, porque as outras coisas, os outros que são aqui, vamos dizer, recursos, esses nós iremos ter novamente, por quê? Porque muitas vezes se eu tenho que passar por uma certa situação e eu me desvio, mas eu tenho que passar por ela, pode ter certeza que eu vou passar de novo. Se não nessa, numa próxima. Pode ter certeza. Agora, o tempo que eu perdi, naquele momento que eu tinha aquela oportunidade de agir, esse não volta mais. Esse aí passa. Então a ideia é nós refletirmos. Não é ficar se autoflagelando também. Por que eu perdi tanto tempo com isso, com aquilo? É fazer uma reflexão sincera mesmo. Para esse ano que começa, acabou de começar. Hoje é 6 de janeiro. Acabou de começar o ano. Para que a gente reflita no como que foi o nosso ano passado. Quem não sentou ainda e fazer uma reflexão dessa, eu convido. E aqui algumas perguntas, talvez, para que nós possamos pensar, cada um por si, juntos. Onde eu estou aplicando meu tempo? Vejam que eu botei no presente. Aplicando, não onde eu apliquei. Porque eu não consigo mais mudar o passado. Mas eu consigo agora, no presente, agir. Onde que eu estou aplicando meu tempo? É aplicando a palavra mesmo certa, porque é um recurso. Estou aplicando o recurso do tempo. Onde moram meus pensamentos? Onde moram meus pensamentos? Aonde será que está o pensamento que emana daqui, que é uma força potente, criadora, mantenedora, mediadora, destruidora? Aonde que está meu pensamento? Como está minha casa mental? Porque se eu traçar 1000 planejamentos e no pensamento for tudo lindo, mas não tiver ação por trás daquilo, meu pensamento ficou um pensamento vazio, um pensamento inútil. E aí vai voltar para aquela hora perdida que o Emmanuel falou. Quais são minhas prioridades? Eu coloquei aqui para nós refletirmos. Quais são minhas prioridades? O que será que eu estou priorizando quando eu faço minhas resoluções de ano novo lá? E vejam que é uma pergunta bem geral. Não tem judgment mesmo. Mas é de se refletir. O que são minhas prioridades para esse ano que acabou de se iniciar? Como estou melhor que no ano anterior? Acabou de começar, mas já dá para refletir. E essa é uma pergunta que eu diria é algo que, pelo menos para mim, eu tenho durante todo o ano. Porque a gente tem um marco do calendário nosso, que é o nosso nascimento, que parece que dá um negócio na cabeça que fala, puxa, agora eu tenho X idade. E como se mudasse alguma coisa do minuto da noite anterior da noite seguinte. E mesma coisa com o ano novo. Nós temos muitas vezes essa ilusão de que vai ter alguma coisa mágica que vai acontecer de 31 para o dia 1, a gente vai mudar assim, porque virou
um dia no calendário. Infelizmente, não é assim. Se fosse tão simples, né? Então, como que eu estou melhor que no ano anterior? É uma pergunta para nós termos em mente à medida que nós vamos passando pelos dias e pelos meses. Será que eu estou melhor? O que que eu aprimorei? Nesse ano comparado com o ano anterior, eu tenho desistido facilmente? Nós vimos na mensagem inicial da Joana de Ângeles aqui. O nosso caminho final é o mesmo, mas nós passaremos por tribulações e nós avançaremos como que, como a Ana falou, passo a passo. Será que eu estou desistindo nesses passos? Será que eu estou colocando para o lado e adiando as mudanças necessárias que eu tenho que fazer? Será que eu adiei muito no ano passado? As mudanças necessárias em mim. Não adianta querer mudar o mundo, tem que mudar o mundo aqui dentro primeiro. E é interessante essas perguntas, para que nós tenhamos pautados conosco essas resoluções de ano novo que tem que passar por esse crivo aqui. Tem que ser coisas que irão, de fato, agregar. E, de novo, não é para gerar uma condição de uma autoflagelação, para ficar, poxa, eu perdi tanto tempo aqui e ali, foi horrível, né? Foi tudo ruim. Claro que não. Porque se a gente passa por um processo desse, como é que tá? De novo, onde é que moram meus pensamentos? Moram na autoculpa? No desamor? Que tipo de espírito eu vou estar atraindo com isso? Eu vou estar criando uma prisão para mim mesmo, ficando na culpa de que eu não fiz aquilo, não fiz B, não fiz C, e a gente vai entrar numa espiral. Não, isso aqui é para refletir, cada um olhar para a própria consciência e delinear aquilo que quer atingir no ano que começa. E o Emmanuel vai nos falar aqui no livro Fonte Viva essa mensagem belíssima, quando ele vai dizer renovemos-nos dia a dia, porque da esperança à ação de 2026, nós temos que pensar nesse passo a passo, no pouco a pouco, dia a dia. E essa é um dos grandes, diria, problemas ou erros que nós temos quando nós vamos pensar em resoluções. Por isso que, estatisticamente falando, por fevereiro, eu ia dizer by February, por fevereiro já mais de 80% das resoluções já foram quebradas. Vocês sabiam disso? Então quem está fazendo a resolução aí da dietinha, da academia X vezes por semana, do exercício físico, fevereiro já não fez. Aí vai dizer, já não deu. Porque um dos grandes problemas que nós temos quando nós estamos colocando objetivos para nós mesmos é pensar muito no macro e não no micro. É pensar muito à frente sem focar no passo a passo que é necessário todos os dias para que você desenvolva um hábito novo, para que você quebre um hábito antigo, para que você tenha uma repetição naquele comportamento, sem querer ser muito psicólogo aqui. Então, quando nós formos pensar na renovação, quando nós formos pensar no ano novo, não pensemos somente no 2026 como 12 meses, 365 dias. Pensemos em todos os dias. Todo dia é um ano novo. Todo dia é uma oportunidade nova. E nós renovaremos dia a dia. O Emmanuel fala, inclusive, nessa mensagem, como que muitas vezes nós pedimos ou almejamos mais títulos, mais recursos financeiros, possibilidades de conforto. Ele fala que isso, muitas vezes, é um agravo de responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente vai tentando agregar muitas coisas para esse ano que começa, às vezes sem se dar conta de que isso vai trazer mais responsabilidade. Quando vai tentar algo novo, quando vai adquirir algo novo, isso vai agregando mais responsabilidade. Ele fala também que dor e sacrifício, a aflição são esses processos de sublimação. Bem-aventurados os aflitos. E tudo isso vai se juntando. O Emmanuel fala aqui que é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de discernimento. É a fórmula justa de aquisição do discernimento necessário para que nós nos renovemos todos os dias, dia a dia, sem querer falar, vou me renovar ao longo de 7 meses. Não vai acontecer nada daqui a 7 meses se eu não focar no dia a dia, dia a dia, dia. Vigiai e orai. Tudo que for pensar de ações são focadas no agora, vigiai e orai, por exemplo.
Quando nós vamos melhorar alguma coisa, nós temos que focar no dia a dia. E ele vai continuar nessa mesma mensagem dizendo, como eu tinha dito, já dor e aflição, dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Renovemos a nossa alma dia a dia. Não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus. Renovemos a nossa alma dia a dia. O 2026 vai ser uma renovação diária, tem que ser uma renovação diária. Não tem que ser uma renovação ao longo do ano, no sentido de que comecei em janeiro, agora eu estou olhando para dezembro. Não, olha para hoje, olha para amanhã, vai no dia a dia fazendo essa mudança, essa renovação, porque a natureza não dá saltos. Nós também não, somos natureza, somos filhos de Deus, criação de Deus. Também não damos salto evolutivo, salto quântico, como a Suzana gosta de falar. Nós vamos renovando dia a dia. E aí, no livro Sementeira da Paz, o Neo Lúcio, o espírito que falou pelo Chico Xavier, é muito legal que ele vem e ele vai dizer uma mensagem de Ano Novo, que ele foi psicografado, se não me engano, em 52, eu acho. E ele vai falar essa mensagem de Ano Novo, ele vai dizer que é imprescindível considerar que o tempo, a oportunidade, a probabilidade de fazer e o ensejo de edificar vem de fato das divinas mãos. Porque ele fala que nós não devemos simplesmente nos limitar a simples votos de felicidade e obediência a convenções terrestres. Quando ele fala, feliz ano novo, um ano novo muito próspero, uma coisa que às vezes é quase que automático. Ele fala, não, isso aí, nós temos que lembrar que esse tempo, a oportunidade de trabalho, de edificação, vem da divina mão, vem de Deus, como nós já vimos também com o Emmanuel falando, que o tempo é um dom de Deus. E ele fala, a felicidade da paz legítima que procede do dever bem cumprido, das obrigações aceitas e executadas com boa vontade e amor. Essa, ele fala, é a verdadeira felicidade. A felicidade do dever bem cumprido, das obrigações que nós muitas vezes pedimos para ter antes de entrar aqui na carne, e executadas com boa vontade e amor, ou às vezes aquelas que vêm no nosso colo também, e nós executamos com boa vontade e amor. Essa é a verdadeira felicidade, ele vai dizer. Que é o quê? Que é a paz da consciência tranquila. Quando nós olhamos a nossa própria consciência, quando perscrutamos a nossa própria consciência, e lá não tem como se esconder, porque é nós conosco mesmo. E nós olhamos e falamos, eu fiz isso bem feito, eu fiz isso do melhor que eu podia. Eu cumpri esse meu dever da melhor forma que eu pude, como eu sabia. Eu dei o meu melhor. Isso é importante, porque no final, a nossa consciência vai dizer se a gente fez ou não fez. E muitas vezes, se a gente não fez, tem que cuidar novamente com a questão do desamor, com a questão da autoflagelação psicológica, emocional, para que nós não criemos barreiras e sejamos nossos próprios carrascos, de ficar olhando a própria consciência, se culpando e se flagelando. E aí quando a gente tenta pedir perdão para nós mesmos respondemos, não, te conheço, não vou te perdoar não. Como é que fica? E aí nós temos o problema agravado. Carta de Ano Novo, esse aqui é no Vida e Caminho, no livro também, psicografado pelo Chico Xavier, de autores diversos. Nós vamos ter essa mensagem que fala assim, Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. Eu achei legal essa expressão. O tempo reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. É o quê? É aquele sentimento de esperança que tem quando nós vamos ver no calendário, pá, agora virou um ano novo, agora passa meia-noite, fogos, bate palma, todo mundo fica feliz. É aquele sentimento de que, olha, agora vai, esse ano vai. Esse ano vai. Agora não passa mais, já foi muito. E fala o quê? Descerrando horizontes mais claros para a nossa ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno, olha que interessante, falou o ano em retorno, não ano novo, ano em retorno. É novo dia
a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tiveste a coragem de cumprir. O ano, essa é forte. O ano em retorno. Por quê? Porque para nós, que estamos agora passando para um ano novo, passamos para 2026, retornou um ano. Mas é claro que é um ano novo, porque nós não tivemos 2026 ainda, mas é um ano em retorno. É mais uma oportunidade com recursos para que nós possamos construir muito mais. São 365 moedas que nós recebemos. 365 kairoses que passam por nós. E vem convocar para a execução de velhas promessas, porque muitas vezes a gente não tem coragem de cumprir as promessas. Porque a reforma íntima dá trabalho. Dá muito trabalho. Às vezes avançar um passinho para nós já é um parto. Claro, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Todo mundo vinha de espírito primitivo para espírito angelical de um pulo. Não é fácil. Mas é o dia a dia. E é legal que eu gostei que ele falou aqui como que esse ano em retorno, ele é um novo dia. Porque se nós pensarmos, até expandindo um pouco aqui o conhecimento, na questão do espírito imortal, o que é um ano para um espírito milenar? De milhões de anos, às vezes. Bilhões de anos que nem um Cristo. O que é um ano? Nada. É ínfimo. E aí ele continua dizendo assim, novo ano, novo dia, sorri para que os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. É muito linda essa frase, que lembra Jesus com Pedro. O ser humano é mais frágil do que mal. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Isso que ele vai dizer que Jesus nos fala. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Como se imaginemos que Jesus estivesse ao nosso lado, todo momento falando isso. Como nós vimos na mensagem também de alguns slides atrás, aquele ombro a ombro, aquele amigo fiel de todas as horas, falando, ame e auxilia sempre, ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque o dia volta amanhã. Se o dia volta amanhã, eu estou contigo. E volta. Porque para nós que estamos aqui encarnados, nós temos essa oportunidade única e todo dia que nós acordamos é uma bênção. É uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Todos os dias. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai acordar do outro lado, na vida verdadeira. Não na escola da carne, necessariamente. Então é interessante como que ele fala aqui de Jesus, fala pela doce alegria da porta do seu coração. Isso me fez lembrar de uma história que eu li há um tempo atrás. Eu até, de novo, falei que o AI é maravilhoso, né? Foi feita uma apresentação, é uma história fictícia, tá? Foi feita uma apresentação de um quadro que uma pessoa pintou de Jesus, assim, atrás de uma porta. Era um quadro muito bonito. Lembrando que isso aqui é AI, tá, pessoal? Era um quadro muito bonito, e aí as pessoas foram nessa apresentação de arte e estavam lá maravilhados. Olha como o artista conseguiu capturar o mestre, como se o mestre estivesse ali, quase que a gente consegue tocar nele, muito bem feito, e pessoas emocionadas vendo Jesus batendo na porta. E aí todo mundo estava lá, e o artista também estava observando a reação das pessoas, até que chegou uma pessoa, olhou assim, franziu o olho e falou assim, espera aí, tem um erro nesse quadro. Aí todo mundo olhou, um erro? Como é assim que tem um erro nesse quadro? Não tem maçaneta e não tem fechadura na porta. Aí todo mundo ficou assim, nossa. Aí o artista veio e falou assim, não, mas isso é proposital, para mostrar que a porta do seu coração só abre por dentro. Então a maçaneta e a fechadura estão dentro. Você que tem que abrir a porta para Jesus entrar. E aí todo mundo ficou embasbacado.
Vejamos, né? Que mensagem bonita. A porta só abre por dentro. Quem abre para deixar o mestre entrar somos nós. Essa porta não se abre por fora. E no livro Jesus no Lar, tem uma passagem, esse aqui é o Neo Lúcio, que vai falar que Jesus estava ali com os discípulos, e aí eles estavam numa discussão ali, lembra até um pouco a narrativa de Humberto de Campos, essa passagem, mas ele disse que Jesus estava lá observando os discípulos, eles estavam, entre aspas, assim, discutindo, e aí cada um estava falando uma coisa que deveria ser feita, porque eles estavam todos extasiados com a boa nova, todos muito felizes e empolgados para fazer o que o mestre estava falando. Aí Filipe dizia que nós tínhamos que colocar o impositivo da meditação, as pessoas têm que meditar, se querem nos seguir tem que meditar. Tiago, o mais velho, falava do retiro espiritual, falando que eles tinham que se isolar para ficar longe do pecado, fazer um retiro. João estava falando que talvez seria bom se todo mundo abandonasse as atividades profissionais para ficar entoando hosanas ao Pai Celestial. Então ninguém trabalha mais, vamos só ficar aqui orando e rezando. Bartolomeu estava falando que o jejum tinha que ser uma coisa incessante para que não tivesse contato com nada impuro. E eles estavam nessa discussão. E aí diz o Neo Lúcio que Jesus chega, quando Jesus não estava dando nenhuma resposta, Pedro vira para ele e fala, mestre, o que você acha? O que você acha disso, né? Aí Jesus vira para um por um e fala assim, Pedro, qual que é a água que desprende miasmas pestilenciais? Aí Pedro fala, a água estagnada, sem proveito. Tiago, qual que é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Bartolomeu, qual que é a terra que se enche de matagais daninhos, a plantação útil? Olha, mestre, é a terra boa desprezada. Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? A túnica não usada. Judas, o que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Aí Jesus fala assim, o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação, da esperança à ação. O impositivo da ação por ordem essencial, fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras e das obras, do pensamento, das palavras, das obras de nossas próprias vidas. Jesus estava chamando eles a o que? A ação, ao trabalho, ao servir. Então, quando nós pensamos da esperança, a ação, não fiquemos somente paralisados no esperar, no ter a fé, mas uma fé sem ação, uma fé morta. Eles estavam falando justamente isso, eles estavam todos extasiados, mas um falava de se isolar, o outro falava de só ficar cantando, hosanas, o outro falava disso, daqui. E aí? Onde é que está o trabalho mesmo? E aí foi muito interessante essa passagem, porque me fez pensar muito quando nós delineamos, como eu falei, resoluções de ano novo, como é que será que nós estamos fazendo? Com o que nós estamos pautando essas resoluções? E como que nós agimos quando as barreiras surgem? E aí para isso eu trago Joana de Ângeles. Prossegue lutando. Levanta o espírito combalido, ela vai dizer, prossegue lutando. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração mais visitado pela dor mais se aprimora. Prossegue lutando. E o nome dessa mensagem é Não Te Canses de Lutar. Mensagem número 21, do livro Mestre de Amor. A luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. Prossegue lutando, porque se nós esperamos facilidade, em 2026 nós encontraremos dificuldade.
A começar pelo desapontamento de que vai ter facilidade só. Então, eu queria trazer isso para pensar quando pensarmos em ação, quando pensarmos em esperança, a ação, pensemos numa ação que é resiliente, uma ação no bem, que continua independente do sofrimento, independente da dor, independente das barreiras que vão surgir inevitavelmente na caminhada, porque é um planeta de provas e expiações. Prosseguir lutando, e ela dá esses exemplos lindos, do balde, da fonte visitada pelo balde, da árvore que foi podada, da terra em que sofreu com o quê? Com arado, para produzir mais. É assim, a dor é esse instrumento que passa por nós, que vem essas barreiras, mas nós temos que prosseguir lutando. Aí ela vai dizer, examinando os obstáculos que deparas, na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança e chamamentos à fé. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se alguém te fala que é loucura, silencia e insiste no dever. Porque haverão aquelas vozes que questionam quando nós estamos fazendo algo diferente do que todos fazem. Nós estamos com a consciência reta de que aquilo é a ação certa no bem, haverão vozes contrárias, sem dúvida, que questionarão, que criticarão. E ela fala, se alguém fala que é loucura, esse seu prosseguir lutando, silencia e insiste no dever. E aí, pensando em ano novo, em renovação e tudo isso, queria trazer essa mensagem aqui do livro Alma e Coração, que diz o seguinte, tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Por que nunca tarde demais? Porque se fosse tarde demais, cadê a justiça? Se nós erramos, nós teremos oportunidade de ressarcir, nós teremos a oportunidade de recomeçar sempre. A diferença vai ser quantas vezes eu vou querer errar até aprender. Porque errar de todo mundo vai errar. Nós já erramos, eu vou continuar errando. Quantas tentativas vão ser necessárias para que eu aprenda de fato e avance? Voltando à mensagem inicial da Joana de Ângeles, que nós todos avançaremos, porque é da lei de Deus. Então, quando nós pensamos no ano novo, quando nós pensamos em começar de novo esses desafios, pensemos nisso. Que nunca é tarde demais. Para combater às vezes aquela falta de esperança e fé que nós temos, isso aí já não... Agora já foi, não dá mais. Já é tarde demais. Muitas vezes não é tarde demais. E aí, para fechar, eu queria ler um poema que se chama Carta de Ano Bom, do Casimiro Cunha. Ele vai dizer o seguinte, entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, neste pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Sê a oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz do Cristo não reside neste mundo. Não lhes olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão.
Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Então desejo a todos um feliz ano novo, de muitas bênçãos. Obrigado.